qual é a importância das cantigas, a importância do ritmo, do toque para a religião de matriz africana? Então, aí eu tenho que pegar num âmbito bem grande, né, porque a casa de candomblé, ela não é só aquela festa que todos vêm, Uhum, tem toda uma ritualística antes disso. Nós temos as nossas, tem um começo, meio e fim, né, o qua a e não acaba ali, naquela festa de candomblé, tá, tem um pós, tem um encerramento. E ela tem toda como eu falei, uma sequência, ela tem um começo, tem toda uma preparação para que aquela festa aconteça, e essa festa, ela acontece com uma sequência, né, seria muito mais fácil que se tivesse, o Iorubá, que infelizmente é uma língua morta, né, ela e hoje tem muitas pessoas que fazem essa tradução e tal, se ele fosse tão popular quanto o inglês, uhum. né, que a pessoa aprende, aí ela iria entender essa coisa do candomblé, da festa, ela se torna não pejorativamente falando, mas se torna um teatro, porque ali se conta a história do orixá. O começo, a chegada, o porquê o santo que tem um fundamento com o outro. Então, essas cantigas são para contar essa história, a história do orixá. Então, ela é assim bom, no meu entendimento que me Sim. foi passado, né, é assim que funciona. Ela é contada a história do orixá em cânticos, né, nos ritmos e tudo. Então, basicamente é isso, né, é assim que eu tenho um entendimento, né. Perfeito. Não tenho o que acrescentar, falou Não, tudo. a importância das cantigas dentro da nossa religião, e a cantiga que eu falo num todo, sabe? A cantiga, letra, né, que Sim. conta a história do orixá, que conta a passagem de um determinado tempo, né, Do orixá na do orixá terra. na terra, e aí o conjunto da obra, o toque do atabaque, junto com os outros elementos, a importância desse conjunto para dentro da religião de matriz africana. É a energia, né, é o que faz aquela ligação, a ponte do Uhum, material uhum, com o espiritual. É onde você tem aquele equilíbrio, né, aonde você equilibra, porque a gente não está comparado a essa energia, né, a energia está lá em cima sim. e a gente está aqui embaixo. Então, essas cantigas e os toques, elas é para que você suba e a energia espiritual desça, Uhum, para que haja a nivelação do espírito com o corpo, para que haja o transe, né? uhum, Porque imagina, colocar a água do oceano dentro de um copo, de um copo. né? Exato. Não acontece. Então tem que. É a temperatura, o toque, o canto, para poder o médium ter aquele equilíbrio com a energia e haver a fusão, né? Uhum. E para cada orixá, um toque e um ritmo Exato, né? diferente. Cada um. Há toques que se repetem, né? Ogum e Yansan, Uhum, eles compartilham do Adarum, uhum, né? Já o Agueré é Oxóssi, Logum Edé, uhum, né? O Ijexá, Oxum, Logum Edé, Alujá, Xangô, é Irá, Oxum, Yansan, Ogum, uhum, né? Então, eles têm a sua nomenclatura, mas foi aquilo, existe a passagem do orixá na terra, então, Oxóssi em algum momento andou pelas terras de Oió, e e assim sucessivamente, né. Não teve aquela região, o orixá ficou só naquela região, não. Então, é assim que funciona, as cantigas que contam a passagem, né, e acaba, havendo aquela mescla de uma cultura com a outra, né, o culto ao Oxóssi com o culto a Inhansã, ou Ogum, o culto de Oxalá junto com o Iemanjá, né, acaba sendo, mesclado ali, por isso que há
a diversificação. Não existe um toque só para aquele Para santo. aquele santo. Ele acaba se dividindo porque houve Uhum. essa coisa da passagem na Terra, né? Pode fazer uma pergunta para o pai Wallace? Pode. Ele falou sobre a energia, quando fez a ligação, e sobre os toques para cada santo, que vai preparando para um transe. Hoje, né, se vê muitas pessoas que tocam muito bem, porém tem um pouco de confundir a questão da energia com o, o ritmo, se está muito acelerado ou muito alto. O que que você tem para falar sobre isso? Então, eu fiz santo muito novo, né? Fiz santo, fui confirmado com 15 anos. E com 15 anos, as pessoas aonde eu fui iniciado, algumas eram novas, mas a maioria era tudo velha. Sim. Gente já com idade avançada, né? Desculpa, não, eu me expressei mal. Uhum. Gente com idade avançada. O toque ele não precisa ser uma folia de reis, aquela coisa batucada, aquela coisa acelerada, para que a pessoa vibre. Não, ele tem que ser cadenciado, ele tem que ser, né, não muito lento, aqueles toques, né, que são, mas ele não precisa ser corrido. Eu sinceramente, particularmente, eu não gosto desse candomblé corrido, né? As pessoas acham que isso intensifica. Não, o toque cadenciado não cansa o médium. A pessoa que está cantando, ela vai ter uma dicção melhor. Ela não vai precisar se Uhum. embolar nas cantigas. Os próprios orgãs que estão no atabaque, eles vão se entender melhor. Não vão, não, porque, gente, vamos combinar. A gente está ali, mão, arquidavi, que é a varinha que a gente toca o atabaque, cansa, tá? É repetitivo, mas quanto mais rápido, fácil você, mais rápido você vai se cansar, Sim, sim. né? Então, cadenciar, fica um candomblé gostoso, fica um candomblé bonito, e todo mundo consegue, não se cansa, né? Eu particularmente não gosto dessa coisa de acelerar o toque, correr, né? E faz com que o próprio médium ali não se canse, Uhum, né? uhum. Vai cadencioso, vai cadenciando, vai gostosinho, pá. Pra mim, é assim que funciona. Nossa, eu falei isso porque eu até estava conversando com os amigos sobre isso mesmo, sobre os toques. Realmente tem gente que toca um absurdo, toca muito, sendo que acaba ficando muito acelerado. Aí tava Fica com os difícil amigos. até pro próprio orixá fazer o ato, Sim, né? Exatamente. Fazer a sua dança específica, né? Imagina, a pessoa tá ali em transe, mas é a pessoa. Depois ela sai totalmente desgastada, totalmente, né? Parece até que lutou uma guerra de Uhum. verdade, né? E eu sinceramente eu não gosto. A gente vai caminhando pro final, e aí eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre o atabaque. Ele deixa de ser só um instrumento, né, para ser um, um objeto sagrado a partir do momento em que ele está tocando para orixá. É, isso é as pessoas. Como é que funciona, né? Essa, né? Existe uma ritualística Sim, ali para poder o atabaque. sacralizar esse instrumento, que vai deixar de ser só um instrumento para ter nome. Exatamente, por isso que ele tem nome, né? Não é só atabaque, né? Eles têm uma preparação para que ele se torne, como você disse, o instrumento sagrado. Porque se fosse somente isso, eu poderia chegar nessa mesa aqui, dar uma batucada na parede, pegar um balde, né? Não, ele tem toda uma preparação, tem a ritualística dele, para que ele passe por todos o procedimento para se tornar um instrumento sagrado, né? Não é aleatório, não é porque Comprei um atabaque na loja, comprei vou uma bater barrica ali. aqui e vou chamar santo. Não é Não, assim que funciona. nunca foi, nunca foi. Ele tem que ser consagrado
como instrumento eh sagrado, né, para poder ter essa energia, né, ter essa transmitir a energia, né, o Fazer essa conexão. exatamente, exatamente. Não é aleatório, não é porque, o atabaque foi o instrumento que o negro fez. O negro fez muitos Sim. instrumentos, mas esse foi escolhido para, né, tem a coisa do couro, a preparação do couro, para que ele fique bem esticadinho ali, né, ter um sonzinho para não ficar aquele som oco. Ele também é passado todo preparado para que para o atabaque ficar, né, firme, né. Tem gente que usa o atabaque de cunha, outros usam de parafuso, mas, não há diferença. Eu particularmente gosto do atabaque de cunha, né, Uhum. ele é mais fácil de ser, afinado, essas coisas todas, mas tudo tem o atabaque ele tem sua ritualística, né, ele tem a sua preparação. Quem faz essa manutenção? Os ogãs, Os ogãs. os ogãs. Como eu disse, né, quem coloca a mão em atabaque é ogã, ogã. Na Isso é aprendizado, mas Uhum. a necessidade, como eu Sim, disse, né, sim. o ogã não pôde, porque trabalha nossa vida hoje é Uhum. é muito corrida, né. Poxa, o ogã viajou a trabalho e Não tem quem faça. aí, né, tem uma segunda pessoa, tem uma terceira pessoa, mas a princípio, quem cuida de atabaque é o ogã. Quer fazer alguma pergunta? Uma... Eu vou fazer uma Que pergunta para o Peterson. bacana, bacana. Eh, Você disse que aprendeu a tocar com seu irmão, Sim. né. Como foi essa descoberta que você teve? "Poxa, eu acho que eu consigo fazer esse negócio". O que te despertou? É, em si, em casa mesmo, eu até falei no outro episódio para ele, eh, como eu conheci a religião criança, criança brinca de macumba. É Então eu verdade. brincava dentro de E é casa com maravilhoso, né, a meus gente vê uma criança, assim, tocando, batendo um atabaque, é sensacional, isso, né. brincava, aí meu irmão tocava, e fui ali aprendendo. Eh, Membro não, quando eu entrei para casa de santo, já foi também direto para o candomblé e fui para fazer santo. Aí onde eu aprendi também tocar candomblé, aí meu pai pequeno que me ensinou, e fui aprendendo. Aí quando não teve ogã para ajudar, o meu irmão também não pôde estar perto, e nem meu E pai pequeno, que aí, poxa, sou eu, porque os tocadores de atabaque eram eles. Eu era ali ensinou meu irmão e eu tô junto ali só para aprender de enxerido. Aí quando teve essa falta, eu falei, não, acho que vai ter que ser eu. é isso aí. Aí eu falei, É sobre dá o que eu para falei, mim. o ogã é o que toca, é o responsável por isso, mas na falta de, sabendo que o Omo Orixá, né, fielmente traduzido filho do santo, né, que é o que tem o dom do transe, eu posso sim, mas ele sabe que em certo Em em algum algum momento, né, no popular, vai dar ruim. vai E, dar e é ruim. bom, e é bom sempre o Omorixá ter essa noção Ter essa de percepção. hierarquia também. Então, até, por exemplo, nós estamos aqui no episódio Ogão Wallace, falando sobre o ritmo dos orixás, sobre atabaque. Eu, como Omorixá, eu jamais posso passar à frente dele sobre um assunto que é da função dele, Uhum. ou como se fosse cantigas de santo, embora ele, por ser meu amigo pessoal, a gente converse muito sobre cantigas de santo, A cante gente troca muito candomblé junto. Eu entendo que, por função ser dele, ele sempre tem a a prioridade. Sim. prioridade nisso, Sim, sim. entendeu? Então, sempre tem que ter isso, entendendo que o candomblé é hierarquia. É Hierárquico. Isso. hierárquico. Isso aí, É a base da nossa religião, né? A é hierarquia. hierarquia, olhando para trás, né? Ancestralidade sempre, quem veio antes, Sim, sim. sempre. Sempre. Assim como, né? O cara foi professor de dança de salão. Mas sempre se tiver
um omorixá para ensinar alguém a dançar, uma requete, Sim, ele não entende que o sim. lugar dele, que a função dele é diferente também. Agora o cara baile aí. Gente, a gente vai encerrar. Eu quero agradecer a presença de vocês. Na verdade, o convite para estar aqui com vocês, mediando aqui, fazendo esse Maravilhoso, bate-papo, tá? maravilhoso, né? Pra ver se a gente repete isso, Claro. porque a gente tem muito assunto para poder falar sobre. A religião é complexa, E tem uma gama de coisas que precisam ser sim, desmistificadas, né? sim, Só, já sei que a gente está encerrando, mas só para pegar um gancho sobre a demonização. Pelo cristianismo, quem foi que criou os ventos, o céu, as flores, as árvores, os rios, os mares? Os orixás representam todas essas energias, sim, né? Eles estão ligados às forças da natureza. Então não pode ser o demônio que exato. tenha cuidado disso tudo, que nossos orixás sejam demônios, né? Oxum ligada aos rios Aos rios. Iemanjá aos mares, Iansã às tempestades ao raio, Xangô a pedra e o fogo, né? Oxóssi a caça, a fartura, Ossan as matas. Se foi o demônio que criou isso, serve para você pensar um pouquinho, tá? Não tem religião mais conectada com a natureza do que o candomblé. Não tem, Não não existe. tem. Desconheço. Gente, muito obrigado, de verdade, tá? Não, foi Obrigado. um prazer, foi uma satisfação enorme. Vamos marcar aí um outro bate-papo como esse. Vamos sim, vamos sim. Obrigado, gente. Nada.